Olá, pessoal. Eu sou Alessandra Cesário, professora do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje vamos conversar um pouco sobre análise marginal, aproximação incremental e taxas relacionadas. A análise marginal consiste na utilização de derivadas para estimar a variação sofrida por uma grandeza quando ocorre um aumento unitário na produção. Tendo em vista a função custo total, aqui nós chamamos esta função de C de x, a função custo marginal será dada pela derivada da função custo total, a função C' de x. Então, o custo marginal para produzir x0 unidades será dado por C' de x0. O custo marginal será uma boa aproximação para calcular o custo adicional na produção de uma unidade a mais quando se está produzindo x0 unidades. O mesmo acontece com a função receita. Se chamarmos a função receita total da função R de x, a receita marginal obtida com a produção de x0 unidades será dada por R' de x0. Essa quantidade dada pela receita marginal no ponto x0 será uma boa aproximação para calcularmos a receita adicional gerada pela produção de uma unidade a mais quando já se tem produzido x0 unidades. Para a função lucro total, o lucro marginal com a produção de x0 unidades será dado por L' de x0. O lucro marginal será uma boa aproximação para calcularmos o lucro adicional obtido pela produção de uma unidade a mais. Passemos a observar o seguinte problema do Hoffman. O custo total de um fabricante é dado pela função C de Q igual a 0,001, que é o cubo, menos 0,05 Q quadrado, mais 40Q mais 4.000 reais, em que Q é o número de unidades produzidas. Use os métodos de análise marginal para estimar o custo de fabricação da 251ª unidade e calcule o custo real de fabricação da 251ª unidade. Para resolvermos este problema, vamos levar em consideração a aproximação que o custo marginal nos oferece. C' de Q0, ele nos fornece aproximadamente o custo em Q0 mais 1 menos o custo em Q0. Para o nosso problema, então, podemos escrever que C' de 250 é aproximadamente o custo de 251 menos o custo de 250. Do lado direito, teremos o custo real de produzir a unidade 251, ou seja, o custo real da 251ª unidade, quando se está produzindo a unidade 250. E do lado esquerdo, teremos a aproximação para esse valor. Então, para respondermos o item A, precisamos calcular quem seria C' no ponto 250. Encontrando primeiro a expressão de C', vamos ter que é 0,003 Q quadrado menos 0,1 Q mais 40. Calculando em 250, vamos obter 202,5. Para o item B, vamos utilizar a função custo total e calcular quanto ela vale no ponto 251. Vamos obter 26.703,201. Calcular o custo em 250 e vamos obter 26.500. E a diferença? 251 menos C de 250
vamos encontrar 203,201. Observa-se que, de fato, os dois valores são muito próximos. Para observarmos problemas envolvendo aproximação por incrementos, voltemos a observar a definição da derivada de uma função genérica qualquer no ponto x0. A filhinha de x0 seria dada pela expressão desse limite, se esse limite existir. Se tivermos pequenos valores de h, esse valor de f' de x0 nos fornece aproximadamente o quociente dessa variação na função f sobre h. Então, podemos reescrever essa expressão como sendo f de x0 mais h menos f de x0, que vai nos fornecer aproximadamente a derivada de f em x0 vezes h. Para conseguirmos visualizar que h, de fato, é uma mudança, um incremento que damos na variável x, passemos a escrever no lugar de h o ΔX. Então, passamos a obter essa expressão e observa-se que do lado esquerdo o que se tem é uma variação em f. Portanto, temos que um incremento em f e uma variação em f será dada aproximadamente pela derivada de f' no ponto x0 vezes o incremento em x. Passemos a resolver o seguinte problema do Hoffman. A receita mensal de um fabricante é dada por R de Q igual a 240Q menos 0,05Q² reais, quando Q centenas de unidades são produzidas durante o mês. No momento, o fabricante está produzindo 8.000 unidades por mês, mas pretende reduzir a produção mensal de 65 unidades. Estime a variação resultante da receita mensal. Para resolvermos este problema, vamos observar que Q é dado em centenas de unidades. Ou seja, quando estamos observando um instante com 8.000 unidades, o valor que Q vai assumir é igual a 80 centenas de unidades. Para reduzir a produção mensal em 65 unidades, isso equivale a se ter uma redução de 0,65 dezenas. Podemos então escrever que o ΔQ será menos 0,65. A variação na receita, então, será dada por ΔR é aproximadamente R' de 80 vezes o ΔQ. R' de 80, primeiro encontramos quem seria a expressão para R', de Q, que vai ser 240 menos 0,1 Q, calculando esse valor em 80, encontramos 232. ΔR, então, será aproximadamente 232 vezes o ΔQ, menos 0,65, e encontramos um ΔR de menos 150,80. Ou seja, a receita diminuirá de 150,80. Voltemos a observar o conceito de derivação implícita já abordado em momentos anteriores. Quando não se tem uma forma fechada, não se consegue escrever uma expressão, uma equação de y explicitamente em função de x,
podemos lançar mão da derivação implícita. Isso consiste em diferenciar ambos os lados da equação com relação a x. E aí é preciso garantir que qualquer termo envolvendo y inclua esse fator dy dx. E depois resolver a equação resultante para dy dx em termos de x e de y. Observemos este problema do Hoffmann, onde vamos necessitar utilizar o conceito de derivação implícita num problema contextualizado. A produção de uma certa fábrica é dada por essa expressão de Q igual a 0,06x² mais 0,14xy mais 0,05y² unidades por dia, onde x é o número de homens-horas de mão de obra especializada e y o número de homens-horas de mão de obra não especializada. No momento, são usados 60 homens-horas de mão de obra especializada e 300 homens-horas de mão de obra não especializada. É solicitado que sejam utilizados métodos de cálculo para estimar a variação da mão de obra não especializada, y, necessária para compensar um aumento de 1 homem-hora de mão de obra especializada para que a produção não seja alterada. Para resolvermos este problema, observemos que no instante solicitado, x igual a 60 e o y igual a 300. Isso nos fornece um valor de Q igual a 7.236. Para que a produção não seja alterada, teremos que ter toda essa expressão com o mesmo nível de produção, de 7.236. Essa equação, ela define y implicitamente. Então, para podermos encontrar como as quantidades se relacionam, como o y varia com relação a x, vamos derivar implicitamente essa equação. O que se quer no problema é observar a variação de y para compensar a variação de uma unidade em x. Vamos observar então quem seria dy dx. Aqui vai ficar 0,06 2x mais 0,14. Aqui, como temos o produto de x e y, vamos derivar. A derivada de x é 1 vezes o y mais, repete o x, derivando o y, a derivada de y é 1 vezes o dy dx, mais 0,05, derivando o y ao quadrado é 2y vezes dy dx, e do lado direito a derivada seria 0. Isolando quem seria dy dx, vamos colocá-lo em evidência desse lado primeiro. Aqui vamos ter 0,14x mais 0,1y. E para o outro lado, quem não tem dy dx, que é menos 0,12x menos 0,14y. dy dx vai ser então menos sobre 14x 0,1y. Então, a variação de y aproximadamente por dy dx, onde x igual a 60 e o y igual a 300,
substituindo esses valores, vamos ter menos 0,12 vezes 60, mais 0,14 vezes 300, sobre 0,14 vezes 60, mais 0,1 300, que nos fornece aproximadamente menos 1,28. Ou seja, para não haver alteração na produção, devemos reduzir 1,28 homem-hora de mão de obra não especializada. Em algumas situações, as variáveis x e y elas podem estar relacionadas com uma terceira variável. A derivação implícita, ela então vai nos ajudar a relacionar tanto x com t quanto y com t. Essas derivações de x de t e de y de t são chamadas de taxas relacionadas. Observemos o seguinte problema do Hoffman. Quando o preço unitário de um produto é P reais, a demanda é de x centenas de unidades, em que x² mais 3px mais p ao quadrado é igual a 79. Qual é a taxa de variação da demanda com o tempo se o preço unitário é de 5 e está diminuindo a taxa de 30 centavos por mês? Observemos que neste problema nós temos uma relação entre as variáveis x e p e estamos interessados como x vai se relacionar, como x vai variar com o tempo em um momento específico, com informações específicas. O que se pretende é encontrar qual é a taxa de variação da demanda, ou seja, a taxa de variação de x com relação ao tempo, quando o preço for 5 e o preço estiver variando com relação ao tempo a essa taxa de menos 0,3. O que teremos que fazer é tomar toda a expressão anterior, toda a equação que define essa relação entre P e X e derivar com relação a T. Então, para o primeiro termo, temos que derivar x com relação a t. Então, a derivada de x é 2x. No entanto, precisamos lembrar que x depende de t. Então, multiplicamos por dx dt mais 3 vezes. No termo central, temos um produto de p e x. E vamos supor que tanto P quanto X têm variações com relação ao tempo, tem dependência com relação ao tempo. Então, vamos enxergar aqui o produto dessas duas funções, P e X. Então, 3 vezes a derivada de P com relação a T, então vai ser dP dt, vezes a segunda função X, mais, repete a primeira função P, e deriva x com relação ao tempo, dx dt. Concluímos a derivada desse termo do meio. Para o termo seguinte, vamos derivar a função p², que seria 2p, vezes dp dt. Do lado direito, vamos derivar com relação a t uma função que é constante. A derivada é zero. Colocamos dx dt em evidência. Isso vai ser 2x
mais 3P tem que ser igual a menos 2P dp dt menos 3x dp dt dx dt, então, será menos 2 vezes P dp dt menos 3 vezes x dp dt, tudo isso sobre 2x mais 3 vezes P. Observemos que neste ponto, nós sabemos quanto vale P. Temos interesse em calcular essa taxa de variação no instante em que P é igual a 5. Porém, neste instante, quanto vale X? Ainda não temos essa informação. Então, aqui nós paramos e vamos encontrar, para esse valor de P, qual seria o valor de X correspondente. Então, voltando. Precisamos descobrir quem seria o valor de x. Vamos utilizar a equação inicial, que é x² mais 3px mais p² é igual a 79. Vamos substituir o valor de p igual a 5. Ficamos com a equação x² mais 15x mais 25, passou o menos 79 para cá, vai ficar menos 54. Resolvendo essa equação de segundo grau, vamos encontrar dois valores para x. X igual a menos 8 e x igual a 3. X igual a menos 8 nós vamos desprezar, pois não temos uma quantidade negativa, e vamos utilizar x igual a 3. Então, voltando para cá, dx dt vai ser menos 2 vezes p, que é 5, dp dt é menos 0,3, menos 3 vezes o valor de x, que é 3, menos 0,3, no denominador, 2 vezes 3, mais 3 vezes 5, e vamos achar que dx dt é aproximadamente 0,271. Isso em centenas. Ou seja, a demanda está aumentando a taxa de 27 unidades por mês. Além dessas aplicações vistas e derivadas, ainda estudaremos crescimento e decrescimento e concavidade de funções, além de problemas de otimização. Um forte abraço e até lá!